Prepare-se, você está prestes a entrar para a nossa Lista Negra, o podcast criado para ressignificar e tomar posse da palavra negro como algo bom, né? Porque só temos negras gatas e topíssimas aqui nesse recinto. E a gente trouxe uma convidada muito especial, que é a dona do salão Crisálida. Gente, deixa eu contar uma fofoquinha dos bastidores. Deixa eu contar uma fofoquinha de bastidores. Eu estou tentando agendar um horário lá. Tem 15 dias, mas meu horário está marcado para dia 29, enquanto te encontro lá. Seja bem-vinda, Ellie Soares, palmas pra ela. Seja bem-vinda, a gente está muito feliz de recebê-la aqui. A gente ficou muito feliz de você ter aceitado esse convite e agora a gente quer saber tudo sobre a sua vida. Meu primeiro podcast. Ai, arrasou. Honradas em ter você aqui, representando o Crisálida. E, assim, realmente você ter aceitado o convite foi algo, assim, incrível pra gente. Porque a gente admira muito o trabalho de vocês, a gente acompanha já tem algum tempo. A gente, como a Gisele falou, a gente tá tentando marcar, a gente entra no horário com você. Não, e eu tive uma sorte, que é justamente no dia do prêmio GG. Então hoje eu vou sair de lá maravilhosa para o prêmio! Sorte. O nosso primeiro vlog, que é o evento que a gente vai divulgar, né? Então a gente tá super feliz. E nós também vamos, né, gente? Sai todo mundo direto do salão. E vai todo mundo pra lá. Vamos de mãozinha dada. Vamos, sim. Ellen, a gente tá muito feliz, como a gente falou, em receber você aqui. E, assim, conta um pouquinho, assim, da sua história, de como você idealizou o Crisálida junto com seus irmãos. Como que foi esse processo? Eu acho que falar, gente, não foi uma coisa que foi uma ideia que eu tive. Porque é muito comum no dia a dia do salão clientes chegarem e falarem: nossa, como que você teve essa ideia? Aí eu não tive. Porque, eu vou te explicar por quê. Eu tava naquela fase de o que eu vou ser quando eu crescer? Qual é o meu propósito? Aí terminei o ensino médio e fiquei nessa busca. Então foram vários Enems, lágrimas de não sei o que eu vou ser da vida, e eu queria algo que tivesse propósito. Então eu sempre orava e falava: Deus, eu quero algo que tenha propósito, não é só uma questão de uma profissão, assim, de algo que você vai fazer. E durante a minha infância e adolescência, eu era aquela criança que sentava, né, na frente do espelho e ficava fazendo penteado no cabelo. Na adolescência eu cheguei a ser convidada para trabalhar num salão, porque quando tinha festa na igreja, ou aniversário, casamento, alguma coisa, as pessoas me chamavam, eu adolescente, me chamavam para fazer penteados, e eu fazia. E eu não tinha acesso à revista, televisão também não, muito menos computador. Sim. Não tinha isso. E aí, só que quando eu terminei o ensino médio, era aquela coisa, não é a profissão que os meus pais querem e não era reconhecida como profissão. Sim. E a minha referência de cabeleireiro era aquele cabeleireiro lá do bairro, que às vezes você chegava lá e falava: o seu cabelo não pode fazer camadas, cabelo cacheado só pode cortar reto e acabou. E eu não via, por exemplo, eles serem prósperos, e não só financeiramente, mas sabe, você ser feliz ali naquilo que você faz? E aí, nesse momento mesmo, assim, de desistir, eu tava tipo assim: acho que eu não vou ser nada. Uma prima minha me chamou pra conversar e falou: por que você não faz o curso de cabeleireiro? Aí eu só ri e falei: claro que não, meu pai nunca vai aceitar. Nós somos filhos de militar. E pro meu pai, não é que ele não achava que cabeleireiro não é uma coisa honrada de se fazer. Mas é que, como ele passou fome por muitos anos na infância dele, ele queria que a gente tivesse uma profissão que desse segurança. E na cabeça dele era direito, ser policial como ele, administração, concurso público. Seguir a carreira militar como ele, ou medicina, administração, se fosse fazer uma engenharia. Então era sempre essas profissões. Eu falei pra ela: não tem como. Só que ela me convenceu falando o seguinte: você faz o curso, com o dinheiro que você estiver trabalhando como cabeleireira, você paga a faculdade que você quiser. Falei: beleza, mas você vai ter que ir lá falar com meu pai. E aí foi ela e minha tia. Eu não fiquei na cozinha, eu lembro que eu fiquei no quarto, porque eu não podia participar. Nossa, até hoje eu não sei o que falaram. E aí convenceram e eu entrei no curso de cabeleireiro. Foi tradicional no Senac. Gente, eu não fazia ideia que no futuro ia existir salão para cabeleireiro e que, assim, no caso, para cabelo cacheado e crespo, e que muito menos eu ia seguir na profissão, de eu olhar e falar: não, eu sou cabeleireira. Não tinha isso. Só que pra mim é a minha última chance, é a minha última oportunidade.
Então eu ralei mesmo, estudei, aí eu consegui um emprego na barbearia que era próximo, aí eu trabalhava na barbearia de manhã, fazia o curso à tarde e depois entrei no curso de barbeiro à noite. Porque eu tinha que pagar os materiais também, não era uma coisa assim. E nessa correria, a minha prima falou, vou casar, você vai fazer meu penteado. Falei, meu Deus, eu nem terminei o curso de cabeleireiro. E ela falou, pesquisa uma cabeleireira que faça penteado. E aí eu conheci a Joana Dark. E aí eu entrei em contato, fiz o curso com ela. Ela me chamou para trabalhar como auxiliar dela. E aí eu trabalhei 2 anos e meio. Nesse período de 2 anos e meio, eu conheci uma mulher com uma história de vida linda e que era próspera tanto financeiramente quanto na questão do propósito, sabe? Do objetivo ali, do porquê eu faço isso, era muito claro na vida dela. Aí eu achei uma mulher para eu me inspirar. Aí eu falei, quando eu tiver 30 anos, eu vou cortar cabelo e fazer penteados. Então eu vou estar fazendo noivas aqui no Espaço La Provence, que era onde eu trabalhava. Só que com 30 anos, realmente, eu era melhor em corte, só que cabelo cacheado e crespo. E eu estava fazendo uma noiva com 30 anos, mas não no Espaço La Provence, já era como Crisálida Cachos. E eu fiquei 2 anos e meio, e aí um dia ela falou pra mim, Ellen, seus olhos brilham quando você vê um cacho. Por que você não se especializa? Porque pra você ser cabeleireira, você tem que fazer aquilo que você gosta. Porque você pode ser tudo, colorista, escovista, mas o que você gosta, foca nisso. E aí, nesse período, as amigas, eu ajudei a passar pela transição. Eu atendia na área da casa dos meus pais, quando eu não estava no salão trabalhando. As colaboradoras da parte da limpeza do salão começaram a passar pela transição, algumas auxiliares. E aí, clientes do salão falaram assim, meu cabelo é igual ao seu. Finaliza pra mim, eu só faço escova. Aí eu comecei a finalizar o cabelo das clientes. Algumas, eram bem poucas, pessoas negras de cabelo cacheado que iam. Só que eu não percebia. Eu não tinha isso, por mais que ela tinha me falado, eu não tinha essa visão do tipo, olha o que tá acontecendo, olha o que você tá fazendo. Eu não enxergava esse movimento ainda, não via isso. Sim. Até que chegou um período que eu falei, cara, eu sou cabeleireira. Sabe quando você fala, eu sou cabeleireira? E aquilo ficou tão assim, falei, não, eu sou cabeleireira. E o que mais mexeu comigo foi, cara, eu posso ser cabeleireira em qualquer lugar do mundo. Isso pra mim foi, sabe, aquela do casulo para o mundo? E aí aquilo ficou no meu coração. E aí veio aquela questão de, eu sou cabeleireira, essa é a minha profissão, mas não é isso aqui que eu estou fazendo agora que eu quero fazer. Porque tinha os alisamentos, tinha a questão de eu ver pessoas, por exemplo, noivas, chegarem lá de cabelo cacheado, aí escovar o cabelo pra poder fazer um penteado. Isso me incomodava. Sim, no meu casamento, porque eu sempre fui cacheada já há muito tempo. E no meu casamento não tinha penteado, eu casei em 2000 não lembro agora, mas tem quase 17 anos que eu sou casada. E assim, eu olho o álbum das minhas fotos do casamento e eu não me reconheço, porque meu cabelo tá liso e eu sempre fui cacheada, sabe? E eu acho super importante isso que ela tá falando, de forma... Ela foi seguindo o destino dela, né? A missão que ela tinha. Mas é muito importante ela ter focado num nicho de mercado, que é o que a gente um pouco vai falar nas redes sociais, enquanto a gente estiver divulgando esse episódio. De você primeiro entender qual que é a sua missão, o que você é apaixonada por fazer, porque você vai fazer muito bem. E entender o nicho de mercado que você possa investir e se especializar naquilo. Porque hoje em dia a tendência é a personalização das experiências, né? A gente passou anos não sendo assistida no mercado da beleza, que é o mercado que mais cresce no país, né? E o que me irritava era exatamente isso. Eu cheguei no curso de cabeleireiro, eu deixava minhas professoras loucas. Porque eu colocava... Gente, no curso eu tive vários tipos de corte. Porque aí, tudo que eu ouvi durante a minha adolescência, que não podia fazer tal corte de cabelo cacheado, eu pedia pra fazer. Tanto é que eu lembro que no final do curso eu tava com um Chanel de bico curtinho, porque eu... E detalhe, no curso não se ensina, tá? Nada sobre cabelo cacheado. Absolutamente nada. O que você aprende com relação a cabelo cacheado e crespo? Como fazer uma escova e a cliente sair do salão e o cabelo não armar, não se desfazer. Como fazer permanente afro, relaxamento e alisamento. Exatamente isso. Isso me incomodou muito. Muito mesmo. Quando eu tava lá no salão, começou a me incomodar ainda mais, porque eu tinha passado pela transição capilar quando eu entrei no curso de cabeleireiro. Eu tinha finalizado, tirado toda a parte alisada. Então eu ficava testando coisas no meu cabelo. Por isso que eu atendia as pessoas nos meus dias de folga, quando eu tinha na área da casa dos meus pais.
E aí chegou o momento que eu falei, não, eu vou sair. E eu saí, gente, sem nada, absolutamente Bem a louca, nada. né? E aí eu achei uma profissional de Rondônia que abriu o primeiro salão especializado em cabelos cacheados e crespos de lá. E eu fui pra lá fazer o curso com ela. Eu fui em outubro de 2018. Porque eu tenho parentes lá, eu só ia pagar o ônibus e não ia precisar pagar a hospedagem. Porque tem uma academia em São Paulo que chegou em 2008. Só que eu não tinha condições nenhuma de ir. Não tinha. E aí meu pai foi junto comigo pra Rondônia. Eu fiz a especialização. Quando eu cheguei, meu pai fez um quartinho na lateral da casa, bem pequenininho. E aí a minha mãe trouxe caixinhas que chegavam com frutas na escola, que era descartada essas caixinhas, sabe, de feira. Eu lixei, invernizei. Aí, quando eu trabalhava na barbearia, eu comprei um lavatório, o moço me vendeu por R$100. O meu espelho eu consegui também, sabe essas coisas? Fui no pregão, fui atrás das coisas. Montei o salão. E aí eu comecei a atender. Como eu trabalhei muito bem onde eu estava, e a Joana viu isso, que eu gostava, ela me indicou para as clientes, porque todo mundo começou a perguntar, cadê a Ellen? Então, algumas clientes que eu atendia foram na minha casa. Isso que eu fico assim, falei, cara, tipo, é um salão, né, de classe alta, mas elas foram lá no bairro Tancredo Neves, na minha casa. E aí começou a crescer. Como eu também tinha um contato muito grande com a igreja, porque eu cresci num lar evangélico, então era tipo assim, a galera da igreja, gente, o que vai ter na igreja cacheada? Fora a galera do bairro, que indica a gente até hoje. Então, aí foi só crescendo, aí começava a parar carro lá em casa. E meu pai começou a ficar preocupado, porque ele falou, essas pessoas estão chegando aqui, aí vê a minha casa assim, né? Aquela coisa de preocupação. E aí ele falou bem assim pra mim, que foi a primeira fala positiva do meu pai. Ele falou bem assim, você não quer abrir o salão lá na farmácia? Que meu pai tinha tem um salão comercial, onde sempre foi farmácia, porque ele sempre alugou pra farmacêutico. Aí ele falou assim, você não quer alugar lá, ficar lá na farmácia? Porque o rapaz entregou. Aí eu falei, quero, só que eu não tinha condições. Aí eu falei, vai demorar um pouco, pai, o senhor espera, porque eu quero até eu juntar dinheiro, porque eu ia ter que fazer uma reforma mesmo que pequena pra tirar as coisas de farmácia e montar o salão. E aí que entra o meu irmão caçula, o Rogério. Que eu falei pra ele, eu falei pra ele, eu falei, olha, eu falei pra ele, eu preciso de alguém pra administrar, porque não dá pra eu fazer as duas coisas. E aí, no início, ele era administrador / recepcionista. Então, ele era o recepcionista, quem atendia, agendava, fazia tudo. E aí, como ele tinha sido demitido, ele ajudou com o acerto dele pra fazer a reforma, porque eu não tinha... O dinheiro que tinha em caixa era pouquíssimo. E aí fez uma reforma mínima. E eu lembro que o salão parecia tão grande, porque era eu sozinha lá no meio e ele no cantinho na recepção. E aí na inauguração, que foi quando meu pai viu que realmente estava dando certo, aí minha família estava junto, a Joana foi junto, então a galera que me acompanhou foi. E aí ele se emocionou e foi ali que tirou o peso das minhas costas, do tipo... daquela questão da aprovação dos pais em si, sabe? Por mais que era meu sonho, que eu bati de frente quando eu decidi que eu seria cabeleireira, era uma coisa também de você honrar seus pais. Eu sempre tive isso comigo, porque eu entendia a criação dele e o sofrimento que ele passou. Pensa, minha avó imigrante italiana, meu avô descendente de escravo, a minha bisa foi escrava. Então, eu nem imagino pelo que eles passaram na época. Então, não era uma situação assim. Então, ele tinha medo que os filhos não tivessem essa segurança. E aí, na inauguração, todo mundo emocionado, eu peguei e falei pro meu irmão do meio, que é o Reginaldo Soares, eu falei, ele também vai fazer parte da nossa equipe um dia. Porque ele é casado, na época ele tinha um Miguel pequenininho, e ele tinha medo de sair do emprego, que era carteira assinada, e faltar na casa dele, porque agora ele tinha um bebê. Sim. Mas eu falei, ele vai fazer parte da nossa equipe. Eu lembro que ele riu, sabe? Ele, vamos ver. E realmente, a gente inaugurou nesse espaço onde era a farmácia, foi abril de 2019, e aí em novembro de 2019, o Reginaldo começou
como profissional especialista em corte e tratamento de cabelo cacheado e crespo. A gente fica super feliz de ouvir essa história, porque a gente montou muito pod pra inspirar você que tá assistindo a começar de onde você tá. Você viu, ela começou pequeno. A gente lavava, eu lembro que eu lavava cabelo, eu lembro no início foi no tanque de lavar roupa da minha mãe. É isso. Aí quando eu consegui o lavatório ficava no lugar da máquina de lavar. E a pessoa sentava numa cadeira normal. O meu carrinho auxiliar era a fruteira da minha mãe. Então, tipo, você começa de algum lugar. Começa de onde você está. Sim. E aí, com o tempo, vai acrescentando, você vai crescendo, né? O importante é você fazer o que você gosta. E uma coisa também, gente, eu não sabia que esse era meu propósito. Então, às vezes, a pessoa fica esperando aparecer algo, entendeu? Assim, às vezes, não, eu tô esperando fazer algo que eu amo, assim, que esteja claro que ela ama ou que seja o propósito dela. Não foi assim. Foi uma caminhada. Eu cheguei a fazer faculdade. Eu lembro que eu fiz 15 dias de estética e 15 dias de pedagogia, porque minha mãe é pedagoga. Então, foi uma caminhada. Enquanto eu estava trabalhando como cabeleireira, eu coloquei toda a minha energia e dedicação. Eu estudava e trabalhava. Sim. E nesse meio tempo, eu encontrei o propósito. Então, você tem que começar. Só pra gente entender, na inauguração, você inaugurou com uma cadeira, porque no cabeleireiro... Era só eu. Hoje são quantas? Hoje são 6 cadeiras. 6. E o seu irmão é uma dessas 6 cadeiras. Porque são 4 profissionais de corte, e aí tem os profissionais que são auxiliares, que são os nossos profissionais de tratamento. E aí ficaram 6 cadeiras. E tem uma agenda concorridíssima, tá? Concorridíssima. Porque a gente tem aquela questão de, por exemplo, eu preciso fazer um atendimento com tempo de qualidade. E isso é uma coisa que a gente tem desde quando era eu sozinha. O meu irmão, às vezes, ele colocava cronômetro. Porque começou a acontecer? Como era muita gente, o salão começou a crescer rápido, eu tinha que diminuir meu tempo de atendimento. Só que o que a gente percebeu? Menos de 1h30 não tem qualidade. Porque senão fica aquela coisa fast food. Sabe? Entra e sai. Então, é 1h30. Claro que cacheado e crespo tem muito cabelo. Então, a gente fala, o tempo mínimo é 1h30. Então, dependendo da quantidade de cabelo ou comprimento, você já sabe que mínimo é 1h30. Então, você pode ficar 2 horas no salão, dependendo do caso, fica até 3 horas. Mas tem que ter essa questão tem que ser personalizado. Não dá. Vem de uma história, né? A cacheada chega lá, são dores. Sim. Não dá pra você falar, então tá bom, para de falar que eu só vou cortar. Não tem como. Outra coisa também que você falando, eu fiquei o tempo todo quieta prestando atenção, porque antes da gente começar o podcast, a nossa primeira conversa aqui na produtora com o Douglas, com a Nath, foi sobre cabelo. Uma história que eu tenho, assim, de cabelo em ambiente de trabalho. E aí, na hora, ele pesquisando pra saber, né, quem tava ali no nicho, e ele encontrou o perfil de vocês. Eu já seguia, já conhecia, claro. Mas, assim, selecionando uma história rápida, porque sobre cabelo, cacheado, tem muitas, né? Mas selecionando uma história rápida, a última vez, agora que eu fui mexer no meu cabelo, eu coloquei na cabeça que eu queria ser morena iluminada. Ia fazer, queria. E fui no salão do meu bairro, uma pessoa que eu confiava e tal. Chegando lá, tinha uma outra cabeleireira que tava com ela, entrou de sociedade, tá, enfim. Aí a pessoa que eu confiava falou, olha, eu confio muito nela, vou deixar você nas mãos dela. E o meu cabelo, né, falei, tá bom. Quando eu mostrei pra ela a foto, falei, olha, eu quero assim, eu tô gostando da ideia de morena iluminada, e aí, o que dá pra fazer? Ela, não, vai ficar super lindo, mas essa cor eu não recomendo, porque a sua cor de pele, com essa cor, mais a cor... era tipo um cobre. Ela falou que ia me apagar muito, então ela ia deixar um pouco mais claro. Eu falei, tá, ficando assim, igual a referência, ok. Ela deixou meu cabelo dessa cor aqui. Meu Deus. da cor desse amarelo. Nossa. Quando eu olhei no espelho, assim, que ficou... E ela escovou, alisou. Eu tenho até uma foto com o cabelo desse jeito. E ela deixou amarelo, escovou. Aí ela virou a cadeira e falou... Ai, ficou lindo. Olha como que tá seu cabelo. Nossa, seu cabelo é muito bonito. Aí eu olhei. Sabe quando você vai murchando assim? Você vai... Falei, ai, obrigada. E eu paguei caríssimo. Obrigada, tchau.
Aí a outra pessoa que era que eu confiava, acho que ela percebeu a minha tristeza, porque realmente eu quase chorei. Lá, deixei pra chorar em casa. Aí ela me mandou mensagem e perguntou o que eu tinha achado de verdade. Aí eu falei, eu não gostei. Eu tô indo no mercado comprar uma tinta pra eu mesma passar e voltar pra cor mais escura. Ela falou, não, então volta aqui, vamos colocar um tom que você queira. Eu falei, eu não gostei porque primeiro ela deixou amarelo, eu não queria amarelo. E segundo, ela alisou meu cabelo, agora tá tudo estourado, tá, né? Aí eu tive que voltar lá uma segunda vez pra ela poder colocar uma cor que eu realmente queria, um aproximado. E ainda teve que fazer uma plástica, algo com umas luzes lá pra poder restaurar, porque ficou bem feio mesmo. E a importância do seu salão, que é nichado, né, para pessoas de cabelos afro mesmo, é isso, é que você tem a certeza que você vai entrar ali e não vai sair, sabe, triste, decepcionado por ter seu cabelo feito algo que não é pra você. Tipo, aquilo lá poderia ter ficado bonito em alguém que realmente combinasse, queria aquilo. E pra mim, não, a minha escolha não foi respeitada, sabe? Eu me senti totalmente invadida. Com relação à cor, a gente faz o teste de mecha e tem que abrir no tom que você pediu. O tonalizante, ele é algo ali, só um plus, é pra dar um brilho, porque depois ele vai desbotar, só que não vai ficar feio, porque abriu exatamente no tom que você pediu. E a gente faz o teste de mecha também pra ver fragilidade. Cabelo cacheado e crespo é extremamente fino. E sensível. Às vezes as pessoas têm aquela questão do tipo assim, ai, mas eu passava o alisante e depois vinha com formol e nem assim meu cabelo ficava bom. Uma coisa é ser resistente a ficar liso, a perder a curvatura. Mas nesse meio, se você olhar no cabelo da pessoa, tá extremamente destruído, tá quebrado, tá caindo, tá emborrachado, porque só não ficou liso, mas ele é extremamente sensível e fica danificado. Com relação à cor, a gente tem uma marca, que é uma das marcas que consegue colocar ativos naturais na composição, porque não existe, não tem como ter cor sem o processo químico, então isso é fato. Mas tem marcas que investem em ativos naturais, então não danifica tanto o cabelo. Porque é um processo de transformação, o cabelo vai ficar mais fragilizado, mas com tratamento melhora. Então isso é interessante, foi desde a escolha da marca, como é que vai ser o processo, vai fazer teste de mecha, tem que abrir exatamente no tom que a cliente pediu, porque quando o tonalizante sair, vai continuar bonito. E em algum momento você trabalhava, corta, gente, peraí. Em algum momento você se sentia, na sua infância, adolescência, você passou por algum caso de racismo mesmo em relação ao seu cabelo, e preconceito, bullying? A Luz até tem algumas histórias depois pra compartilhar. Então, com relação ao meu cabelo, o que eu percebi era, tipo assim, seu cabelo é muito lindo. Em alguns casos, parecia uma pessoa assim, ai, seu cabelo é tão lindo, só precisava abaixar a raiz. Mas eu ignorava. Aí o que eu sofri era com relação à minha cor e por ser peluda. E aí me chamavam de macaca, de chimpanzé. Tem um outro nome que eu não lembro, que é um macaco também, mas eu não lembro agora o nome. Babuíno. Então, meu tipo Deus. Assim, e eu sempre fui magrinha, então me chamavam de esqueleto humano e caveira, sabe? Eu lembro que tinha um pai de uma colega minha que ele me chamava de lenha. Porque lenha pega fogo e tal, fica preto e tal. Então, tipo, isso era chato. Com o cabelo foi bem mínimo, era mais elogio. Porque a minha mãe, desde criança, ela me ensinou a cuidar do meu cabelo. Ela falava que com 8 anos eu já conseguia lavar meu cabelo sozinha. Eu fazia os penteados, então quando eu precisava da ajuda dela, porque meu braço não alcançava, ela me ajudava. Então essa questão de identidade com o meu cabelo era bem firme. Quando eu tava ali próximo dos 20 anos que veio aquele boom da inteligente. E aí entendi. Todas as minhas amigas fizeram, e aí eu queria saber como era ter cabelo liso. Foi uma curiosidade e influência, todo mundo. Aí eu fui e fiz. Só que como eu tinha um relacionamento bom com o meu cabelo, já tinha essa questão da identidade firmada, gente, foi 1 ano só. E eu já entrei na transição. Não se falava transição. Mas eu falei, eu não vou mais alisar. Porque meu cabelo natural é bonito e assim ele é feio e está sendo danificado. Porque o alisamento não alisou o cabelo e ficou lisinho. Quando eu lavei, o cabelo ficou deste tamanho. Eu ganhei um volume que eu não tinha nem cacheada.
Só que ele perdeu toda a definição e ficou um negócio armado. E a mulher virou e falou bem assim pra mim que quanto mais vezes eu fizesse, mais liso ele ia ficando. Aí eu falei, cara, o negócio era com formol, então eu chorava, né? Porque saía muita água do olho. Ela me dava toalhinha molhada, me dava copo de leite. Meu Deus. E aí eu naturalmente falei, isso não tá certo. E como eu conhecia meu cabelo, eu falei, nossa, meu cabelo natural é muito mais bonito e não me dá trabalho. Porque meu cabelo sempre foi na cintura ou abaixo. E eu que tinha que escovar o cabelo, eu lembro, gente, todo domingo era das 1 da tarde às 5, eu no quarto, escovando e fazendo chapinha. Onde que isso era prático? Durante a semana, não podia lavar ou tomar garoa, não podia nada. E na fase emo? Porque com a franja. Como eu já sabia o trabalho que dava, eu não lavava o cabelo durante a semana e fazia de tudo pra não molhar. Então você não ia nem piscina, você não ia nem rio, touca. Você não ia em nada. Lembro que minha mãe fazia a touca, né? Virava para um lado e para o outro, exatamente. Aquelas toucas de grampo. Ai, gente, gatilhos agora. Exatamente. Então, os gatilhos. Que só a gente realmente consegue então, saber, assim, né? Um dos maiores mitos é sobre cabelo alisado ser prático. Não é. Não é. Por que é mentira? Porque o cabelo alisado, você tem que fazer mais tratamentos. Só que você não faz isso. É por isso que quebra e cai. Então, o prático é porque alimenta a preguiça. Exatamente. Porque você pensa assim, eu vou lavar só uma vez na semana, que era eu só no domingo. Como dava muito trabalho pra escovar e fazer chapinha, eu não ia lavar os outros dias da semana e nem fazer tratamento. E aí, às vezes, ficar com aquele cabelo oleoso, extremamente oleoso. Então, assim, não é prático. E também a questão do padrão que a sociedade impõe, Sim, né? aí... Porque a gente, como você citou no início, eu mesmo cresci num ambiente, né, escolar, onde eu era rodeado por pessoas de cabelo liso, brancas, de cabelo meu liso. sonho era ter a franja da Sandy lisa e o cabelinho. Quem não Isso era cacheada, normal, coloca né? aqui nos comentários se você já cortou a franja sozinha em casa, depois se arrependeu amargamente. Gente, uma referência de cacheada de franja, Floribela. Vocês assistiram? Ai, meu Deus. Eu amava Floribela. Só Eu também queria muito aquela se franja. você ia no salão, cabelo cacheado não pode fazer franja. E aí, meu sonho era ter cabelo Chanel, porque eu via jornalistas, né? O cabelo assim, eu falava, nossa, que perfeito. Gente, tem 9 anos que eu uso Chanel. Porque eu sempre tive o cabelo muito comprido. Mas sabe aquela coisa que era o meu sonho? Então, tem 9 anos que eu uso Chanel. Às vezes, o que eu mudo? Comprimento. Às vezes ele tá o Chanelzinho aqui no ombro, no meio do pescoço, ou igual tá agora aqui retinho. Então, eu só vou mudando o modelo. Exatamente para os clientes verem que existem todas as possibilidades. Já tive franja também. Então, eu fui fazendo exatamente para os clientes olharem para ver que é possível. É para ter referência. Não era o que a gente via, né? Em revista, em televisão, em filme. Não era o que a gente via. Isso não era natural. Eu acho um absurdo. Como é hoje, né? Eu mesma, acho que essa questão da experiência da mulher preta mesmo, com o cabelo, é uma coisa muito sensível, né? Eu sou professora e, assim, hoje, quando algum aluno meu, né, porque, querendo ou não, existe muito ainda, né, principalmente em ambiente escolar, começa com algum tipo de piada, algum tipo de brincadeira, eu levo muito a sério isso, porque as minhas experiências durante o tempo de escola, assim, foram super pesadas, sabe? Sim. Super difíceis, assim. Eu sempre tive os meus pais, graças a Deus, né? Meu pai, minha mãe, sempre eles frisaram bastante, né? Da importância da minha beleza, né? Da minha cultura. Porque eu sou africana, eu nasci em Angola, fui criada aqui no Brasil e minha mãe sempre criou eu e meu irmão nesse ambiente de entender o que era importante da nossa cultura. Mas isso não deixava de fazer eu passar bullying, né? Na escola. Então, eu sempre tive bullying, eu sempre passei por bullying, falar do meu cabelo, era a primeira coisa, né, falar do cabelo. E como eu estudei em uma escola elitizada, não é uma escola particular, mas é uma escola super elitizada, vocês vão, só de eu falar, vocês devem saber, não vou falar o nome. Lá, né, eu não tinha, era um ambiente super assim, que era mesmo meninas brancas, eu era, tipo assim, na minha sala, eu era a única, assim, né, eu acho que só tinha mais um menino, ou talvez mais uma menina, assim,
que eram pretos, assim, né? Eu era a mais preta mesmo, da pele retinta, né? Da minha sala. Então, eu sempre estava em ambientes onde não tinham pessoas parecidas Chegou comigo. a alisar o cabelo? Já, cheguei a alisar o cabelo várias vezes. Minha mãe era super contra, né? Você não devia alisar. Eu acho que é por fases. Mas a aí, gente começa no relaxamento. Eu comecei Pra baixar o relaxando, volume. verdade. Com aquela marca do Netinho, que tinha aquele Toinho. Netinho. Essa daí Eu mesmo. usava desde os 8 anos de idade. Sim, Eu também, acho que foi dos 8 anos de idade que eu comecei a usar. Mães que chegam e falam, falei, você fez algum processo químico no cabelo? Não! Imagina! Eu usei um tratamento Toin. Ai, Eu usei isso. Eu usei porque eu queria me encaixar, sabe? Minha mãe era super contra isso. Super contra, não que eu não devia fazer, mas eu queria me encaixar, porque Sim. eu passava por bullying, assim, constantemente, entendeu? Então, querendo me encaixar, eu tentava, eu comecei usando essa marca aí depois eu fui pro alisamento, aí, nossa, assim, até que chegou com uma época que meu cabelo, assim, tava literalmente detonado, assim. E aí, só de alguns anos pra cá que eu realmente comecei a cuidar do meu cabelo natural mesmo, e comecei a me entender, claro que eu ainda tô num processo, né, como Sim. todas, mas comecei a me entender como, né, que isso é parte da minha beleza mesmo, entendeu? E aí, essa questão de você se encaixar é todas as idades e qualquer lugar. Eu tenho clientes, principalmente quem trabalha em órgão público. É questão Sim. de você ser demitida, ser rebaixado, ser exonerado. É umas coisas assim muito sem noção por conta do cabelo. Sim. Então, é tipo assim, ou você alisa, ou você vai perder a sua, né? Quando sobe de cargo, né? Então você vai perder. Ou você alisa, sempre vão colocando assim. Eu tenho clientes que desistiram da transição e voltaram a alisar por conta de trabalho. Então é em todos os ambientes. E assim, independente até de religião também, porque dentro das igrejas são pessoas, são seres humanos. Sim. E o racismo, ele está em todos os lugares. Todos os lugares, Então tem exatamente. essa questão também de olhar pro cabelo, seu cabelo. E aí, o que você falou sobre os pais incentivarem. Nós duas tivemos pais que incentivaram. Sim. Mas, isso é uma coisa que acontece muito mais nítido agora no salão pra mim, porque eu tenho contato com todos os tipos de pessoas, com todas as pessoas, de pais que não aceitam. Não. Que Exatamente. não aceitam o cabelo dos filhos. Então, imagina se eu, no meu ambiente, onde eu nasci, que era pra ser o lugar de acolhimento, não tem aceitação. E fora não tem, como é que essa pessoa vai ter identidade, saber quem ela é? Porque você relaxar o cabelo de uma criança ou alisar, eu pego casos de mães que alisaram o cabelo, a criança tinha 4, a criança tinha 6 anos. Então, quando você faz isso, a criança está no processo de construção, de formação do ser, de quem ela é. Você interfere na construção da identidade. Isso é um fato, porque eu atendo Exatamente. mulheres de 40 e de 50 anos. E você percebe toda essa ramificação que vem lá da infância. Então, eu sempre falo, não façam isso. Porque desestrutura a pessoa, a Totalmente, identidade, mexe totalmente. Então, quando essa mulher quer entrar numa faculdade, quer fazer tal curso, quer exercer tal profissão, ela não vai se sentir digna. Porque ela não sabe quem ela é. Ou se ela sabe, ela não aceita. E como Porque isso é já uma foi, coisa que já né, tá no subconsciente, subconsciente. é muito difícil pra você desconstruir. Muito. Muito. Sueli, mas voltando à sua trajetória, quando que você parou e pensou, caraca, tô aqui, tipo, consegui, ou você ainda não chegou nesse lugar? Acho que foi quando a gente derrubou a casa. Porque assim, tinha esse salão comercial na frente e atrás era a nossa casa de infância. E aí, quando caiu a ficha, assim, que realmente... Tipo, falei, meu Deus, a gente tá crescendo e é isso? Porque no início eu sentia muito medo. Quando a gente tava ali no início, na primeira inauguração, eu sentia muito medo. Então era aquela coisa ainda, tem que dar certo. Quando eu vi que deu certo, é isso, vamos pra cima... Foi exatamente quando a gente derrubou a casa de trás pra fazer a estrutura do salão que é hoje. Porque eu lembro que uma vez eu sonhei, foi uma coisa que nem eu entendi, assim, mas sabe que era aquela coisa, tipo assim, que eu sonhei que eu
quebrava a casa lá de trás e construía algo grande, mas eu não sabia que eu ia ser cabeleireira. E eu lembro que eu fiquei bem assim, cara, será que eu tô... Sabe quando você pensa que eu tô louca? Sabe quando você fica assim, sonhando acordada? Sim. Só que, gente, eu não sabia que eu ia ter salão. Era uma coisa que eu falei, é do meu pai. Já imaginou a gente quebrar e construir algo grande? Mas eu não fazia a menor ideia e eu ficava sonhando isso e às vezes me incomodava. Porque eu sempre ficava sonhando e com aquela sensação de que viria algo grande, só que eu não sabia o que era. E aí eu orava e falava, Deus, mas o que é? Porque às vezes eu achava que eu era louca, sabe? Porque você fica, cara, você tem tanta fé e certeza daquilo, mesmo você não sabendo claramente exatamente o que é. E tudo é um processo. Então, quando a gente derrubou a casa, eu lembrei. Eu falei, meu Deus do céu. Então, aquilo pra mim foi, cara, e toda a minha família junta, foi a nossa casa de infância. Então, aquele dia pra mim, eu lembro que eu cheguei em casa e eu chorei muito, porque foi um marco, assim. Uma coisa que, sei lá, eu era adolescente, gente, eu não tinha noção. Mas aqui, quando eu orava perguntando pra Deus um propósito, algo que eu queria fazer, eu sentia isso queimar no meu coração. E às vezes eu achava que eu era meia... Sabe quando você sente a estranha da turma? Porque as pessoas falavam, o que você quer ser quando você terminar? Eu não fazia a menor ideia. Só que eu tinha tanta certeza que era algo grande, assim, que era um propósito, mas isso me angustiava por não saber claramente o que era. Então, quando a gente derrubou a casa e começou a obra, todo o processo, eu falei, cara, aconteceu, assim, algo de anos da minha infância, assim, se concretizou claramente. Eu falei, cara, milagres acontecem, porque pra mim foi um milagre. Eu imaginei isso, gente, foi há muitos anos atrás, sem saber exatamente o que era. Então isso pra mim foi um marco, assim, sabe? De fé, de tudo, assim, pra gente. Então hoje meu pai entra lá, ele chega todo dia à tarde, ele vai lá no salão. Eu vim aqui ver como que vocês estão. Eu vim aqui ver como que vocês estão. Então, percebe um homem que quando ele comprou aquele terreno, ele falou que ali seria uma avenida e que ele faria um ponto comercial. E as pessoas tiraram um sarro do meu pai. Então, ele entrar lá hoje, ver aquela estrutura, ver os filhos dele crescendo, nós somos a primeira geração da nossa família, tanto de pai quanto de mãe, que somos prósperos. Então, foi uma quebra, assim, sabe? Então, isso pra mim é muito forte. De saber que, a partir da nossa geração, as próximas gerações vão mudar. E foi exatamente isso a questão do nome do salão também. Porque eu queria algo assim, que as próximas gerações não vão ter essa questão de o meu cabelo é ruim. Então, o que eu posso fazer? Eu falei, como é que você consegue mudar um ciclo que as próximas gerações já vão viver outras coisas? Exatamente dentro da mente. E eu ficava buscando, mas que nome que ia remeter isso? Aí eu tava estudando, lendo mesmo sobre essa mudança que acontece de dentro pra fora, não é uma coisa simples. E é muita desconstrução. E aí tinha uma parte que falava que essa transformação, essa mudança de pensamento começa a se refletir nas suas atitudes e vai vindo, né, de dentro pra fora e mexe num todo. E toda cacheada é assim, cara, quando você assume seu cabelo, você muda o jeito de maquiar, você muda o jeito de vestir, você termina relacionamentos, às vezes, abusivos, você entra numa faculdade, assim, a vida transforma, porque não é só sobre cabelo. E aí tinha uma parte que falava num artigo que eu tava lendo sobre metanoia, né, mudança da mente, que é como a transformação que acontece dentro de uma crisálida. Eu parei e fiquei crisálida, e aquilo ficou na minha cabeça, crisálida. Aí eu achei bonito, falei, tá, mas o que é uma crisálida? Que transformação que é essa? É o nome do casulo, onde a lagarta sofre metamorfose e se transforma em borboleta. Então eu falei, cara, é crisálida. Porque as próximas gerações não vão sofrer isso, porque... E eu vivo isso hoje, nós atendemos famílias. Então, eu arrumo seu cabelo, aí você leva sua filha, se você não tem filha, você vai levar sua avó, sua tia, sua irmã... Aí, e é uma coisa muito assim, eu atendo você, aí você tem uma filha, eu atendo a sua filha, aí eu vou atender a filha da sua filha, entende? E a gente vive isso claramente hoje. Então isso pra mim, eu falei, cara, a gente tá vivendo o propósito que eu sonhei. Eu lembro que no culto de missões, né, falava muito sobre o propósito. Tipo, então eu sempre imaginava falando pra outras culturas, mas eu sempre imaginava falando pra... pessoas e conhecendo, sabe? E isso sempre me chamou a atenção do cabelo.
Eu lembro que eu seguia muitas páginas que mostravam as belezas que eles chamam de beleza exótica. E eu sempre adorei essa mistura, sabe? As culturas, como que era. Então, tudo isso se concretizou. Porque por mais que a gente tá aqui em Cuiabá, a gente atende... Foi uma moça da Rússia, né? Que legal. Foi muito legal. Então, tipo, a gente não atende só do nosso estado. Graças a Deus, a gente atende Mato Grosso, interior... A galera de fora, eu tô com bastante cliente agora de São Paulo, tanto da galera que sai daqui e vai estudar pra lá, ou de lá que vem morar pra cá. E por conta da internet, a gente ganhou muito público lá, e por conta de eu ir pra lá estudar, conhecer também bastante. Então acabou que a questão do casulo para o mundo também é algo concreto pra mim. Sim, e aquela questão, né? Se você pode sonhar, você pode realizar, né? E assim, a gente tem que ir pra cima. Bora pra cima, é o que a gente tá fazendo aqui, né, meninas? A gente busca trazer os convidados que a gente admira, porque a gente quer inspirar isso em quem nos segue, né? Porque às vezes se você fica esperando o momento perfeito pra você fazer algo, você não vai conseguir. Eu tava conversando essa semana com uma colega minha, hoje ela trabalha no comercial, mas ela é psicóloga. E ela falou assim, Gisele, eu me inspiro em você, eu quero começar a criar conteúdo também, mas primeiro eu vou fazer uma pós, eu vou me matricular numa pós, aí eu vou conseguir começar a criar conteúdo. Eu falei assim, não, você já é psicóloga formada, começa com o que você já sabe. Pode ajudar muita gente. Começa e é muito assim, se se eu não tiver uma câmera boa. Isso, Cara, eu lembro que a gente tirava foto era o jardim da minha mãe. E aí eu virava as clientes pra esse jardim pra ter um fundo. Mas mesmo assim, aparecia a parede toda chapiscada de concreto atrás. E celular, eu não tinha celular, porque meu celular vivia quebrando e caindo. Então eu pegava, tinha um Samsung todo quebrado, tinha um Motorola. Era assim, não era imagem boa, mas era de dia, então a luz natural é perfeita. E tinha um jardim lá, assim, pelo menos Você já colocou essas fotos dessa época com o case que vocês fizeram agora? Porque eu vi aqueles Dá pra vídeos, fazer, né? gente. Eu achei incrível Dá pra os fazer. vídeos, as fotos. Porque até as clientes, eu atendo elas até hoje, né? Tem uma que ela era pequitinha, hoje em dia ela tá maior do que eu. E eu lembro da foto dela lá do jardim da casa da minha mãe. Ela vai até hoje, já é adolescente. Ia ser maravilhoso ter uma história. O antes e depois. Sim. Com certeza. Da jornada de vocês, né? Nossa, que incrível. Mas é isso, é isso. E eu vejo que vocês investem bastante, né? Na questão do marketing de vocês. É muito boa, assim. Eu vejo muito no Impossível, muito orgânico, né? É muito bom. O Rogério, ele preza por essa questão do ser orgânico. Porque antes da gente entender de patrocínio, de tráfego, que é o que faz agora... Gente, eu só atendia cliente da casa dos meus pais ainda. Eu postava, mas eu não tinha... Gente, eu não tinha essa visão, a consciência que hoje a gente tem sobre o Instagram. E nosso crescimento foi orgânico mesmo. Então, a pessoa ia no salão ou... Ela fala pra você que tem um salão, você ia lá e seguia. Então, nossos seguidores são orgânicos mesmo. É um porque por um. Comigo foi assim. Tem é galera, um por um. Tem a galera que compra seguidores e acha que ninguém vai saber, não, gente. Hoje, nós fazemos... Aqui somos todos publicitários, São comunicadoras. A gente entra no perfil dos Já seguidores. sabe. Você olha assim... Dá pra saber. Então, hoje em dia, tem tráfego pago, tem patrocínio, tem isso. Sim, porque a gente quer levar informação e alcançar as pessoas. Mas, gente, eu ainda acredito muito que tipo, eu comecei de seguir porque minha tia, não sei quem me falou. Comigo foi assim. É muito assim. Alguém foi no salão, segue essa página. E ela atende, é importante frisar que a Crisálida é um salão para cacheadas, não é só para pessoas pretas, que todas as pessoas cacheadas serão super bem atendidas lá. O Brasil é um país miscigenado. Eu sempre falo, gente, é o país onde tem todas as pessoas do mundo. Sim. Então, eu tenho uma pessoa branquinha, mas sabe, branca loira, do cabelo crespo. Eu vou ter uma japonesa do cabelo crespo, sabe? Sim. Porque misturou. Não tem como. Então, todas as pessoas onduladas, cacheadas e crespas. Sim. Eu amo. A minha amiga mesmo que me indicou, que falou do salão pra mim há uns 2 anos atrás, ela é japonesa, entendeu? Do cabelo bem cacheado. Sim. Nós atendemos que mora no Japão.
Que mora no Japão, Gente, exatamente. Eu acho que você devia vir aqui um pouquinho. Gente, deixa eu falar pra vocês. Das O câmeras. Rogério é gatíssimo, tá? A gente não pode ficar sem colocar ele aqui na tela. Não, só vou aparecer. Fica aqui. Dá um Vai, oi, fala, Abaixa Rogério. um pouquinho. Dá um Dá um oi. oi. Olha, Tudo bom, pessoal? Tá parecendo aquela ali. Tudo bom? Eu sou o Tá. Rogério. ele é o mais novo. Ele é o É o mais novo, caçula. caçula. Ele é o irmão menor que é maior que ela. Não, ele é maior que eu e o Regi. Então, Aham. tipo, e ele é o caçula. Gente, É, meu irmão bem- caçula também é bem maior que eu. São todos Bem maior, dois. todo mundo acha que ele é mais velho. E aí foi engraçado que elas vieram do Japão. Aí elas, vocês têm que abrir um salão no Japão. Porque elas voltaram, né? Sim. E aí a mãe falou, vocês têm que abrir. Porque lá no Japão tem gente cacheada. E na minha cabeça era assim, acho que o único lugar do mundo que não daria pra eu trabalhar com caixa seria o Japão. Só que ela falou que não. Não, Que existe tem uma muita mistura gente. muito grande. Aí eu falei, sério? Podemos pensar. Ai, gente, eu tô adorando esse papo, mas agora chegou a hora do nosso quadro Um Fato que Mais Parece uma Fake. E ela vai contar pra gente. Tô curiosa já. Tá, vamos lá. O primeiro é na minha adolescência. A gente juntava um grupo de amigas, ia pra casa de uma, né? Escolhia a casa. E a gente alisava o cabelo com ferro de passar roupa na tábua de passar. Gente, É as fato, minhas porque eu filhas faziam isso. Eu fiz muito isso. Minha filha é melhor que chapinha. Sim, Mentira! Isso é fato, Juro é por fato, é Deus. fato. Você virava a As minhas cabeça, irmãs sabe faziam assim? isso. Olha, Eu não vi tem uma muito orelha, isso não? na minha infância. Não, porque minha Você filha tinha que tinha colocar todo um assim. encaixe, assim, entendeu? Coloca da tábua. Coloca E aí- na tábua e aí a pessoa e vai vinha passando. Tinha É. que ter PHD pra fazer. Gente, as minhas primas evangélicas, né? Tudo cabelão assim, elas faziam. E elas já tinham cabelo liso, né? Mas tinha que alisar mais pra ir pra igreja. E é tipo assim, todo dia praticamente elas iam lá, colocavam a cabeça pra baixo e uma passava um ferro. A gente era só no final de semana, reunia Gente, eu todas as cresci vendo isso. Eu fazia na minha irmã. O cabelo da minha irmã é mais cacheado que o meu. Um cacho É bem mesmo. fechado e muito volumoso. O dela é muito mesmo. E ela sempre teve esse complexo de querer ter o cabelo mais solto, mais liso, porque ela era a única do cabelo mais cacheado. Quando a gente descobriu essa do ferro, era assim, dia não, ela lá Meu e eu Deus. É passando. melhor que chapinha, de verdade. Juro. E uma outra coisa que aconteceu, a cliente, ela perguntou se a gente fazia permanente afro ou relaxamento. Nós falamos que não, aí ela falou assim, então vocês não são um salão pra cabelo cacheado. Meu Deus. Por quê? As especialistas em cabelo cacheado, em cabelo afro, eram as especialistas em permanente afro e relaxamento. Sim. Porque manter o cacho natural não era Era uma isso. opção. E aí teve um que eu fiquei mais indignada ainda, porque ela chegou, bateu lá no salão. Cara, eu lembro até hoje, foi bem no início. E ela falou bem assim, oi, eu queria escovar meu cabelo, tem horário? Aí eu falei, olha, nós não escovamos cabelos. Eu falei, nós somos um salão que nós cortamos e tratamos cabelos cacheados e crespos. Então a gente não faz escova e não faz nenhum tipo de química. Ela, mas é exatamente isso. Olha o meu cabelo, ele é cacheado. Vocês não são um salão pra cabelo cacheado? Então escova o meu cabelo. Eu fiquei parada assim, olhando pra ela. Gente, mas essa. Não é intenção, eu fiquei parada assim. Aí eu, sim, mas nosso objetivo não é isso. Ela, então nada a ver esse salão. E ela virou assim e saiu. Gente, Mas tem umas coisas que a gente fica... Cara, a gente encontra de tudo, né? Sim. Mas então a gente pode ter certeza que as 3 opções são verdadeiras, né? É tudo fato. É tudo fato. Sim. Uma coisa que eu quero falar, que eu acho que a galera que tá assistindo vai gostar e, na verdade, vai até tomar um susto. Por exemplo, chapinha, ela alisa um cabelo, mesmo sem produto químico. Alisa. chocada. De alisar, alisar. Então, não caiam nessa de vou fazer uma escova, vou fazer uma chapinha, porque a gente ouve muito. Ah, porque a chapinha estava suja de produto. Gente, chapinha profissional é 200. Tem chapinha que chega a 450 graus. Então, fontes de calor alisam o cabelo cacheado e crespo. Então, às vezes a pessoa fica chorando. Eu falei, não, eu tenho muitos casos de cliente que compra chapinha, passa a chapinha em casa e chega no meu salão com o cabelo todo alisado. Perde totalmente. Chapinha. os cachos, né? Perde totalmente. Gente, E- mas esse corte é fato ou é fake? Chapinha
sem procedimento estético, alisa. Fato ou fake? Coloca aqui. Porque alisa e não volta, fica igualzinho como se tivesse passado alisamento e não volta o seu cacho. E o único jeito é transição. Eu vou ter que cortar Eu também. e voltar. Do zero. Acho que por isso que o meu demorou tanto pra voltar, assim, pro natural. Sim, as pessoas... Ah, eu parei de alisar o cabelo. Aí eu falo, tem quanto tempo? Tem 1 ano e meio, tem 2 anos. Eu olho pro cabelo dela, tem 2 dedos de raiz natural. Aí eu falo, quando você parou o processo de alisamento, você fez escova ou chapinha? Ah, eu faço chapinha toda semana. E o Babyliss? Ou eu faço escova eu faço toda Babyliss vez... todo dia, porque eu... Ou, por exemplo, eu faço escova toda vez que eu lavo o cabelo. Então, o seu cabelo era pra estar desse tamanho, isso aqui você alisou o seu cabelo natural. O Babyliss, ele queima. Então, aonde queimou, seu Ele cabelo não tá não vai cacheando. conseguir fazer a Por isso que volta. eu tenho que fazer o Babyliss. Porque ele parou de cachear alguns pedaços. E aí, só que quanto mais você fizer, vai causando mais fissuras. E aí ele não vai cachear. Você vai ter um cabelo natural, só que sem curvatura nenhuma. Nenhuma. Entendi. Ai, chocada. Eu já vou lá pra tirar esses pedaços. Ah, e aproveitando, eu também queria saber uma coisa. É mito ou verdade que cabelo cacheado não pode lavar todo dia ou depende de pessoa pra pessoa? É mito. Pode lavar todos os dias. Qual é a recomendação? Se você usou higienizador, que é o shampoo sem sulfato, por favor, aí você tem que passar máscara de tratamento. Ah, eu não tenho tempo pra deixar de pausa. Você vai passar a máscara, vai desembaraçar seu cabelo e vai enxaguar. Porque tempo de pausa, máscara de 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Algumas são de 15 minutos. É o processo do banho. Às vezes o tempo que você leva pra desembaraçar o seu cabelo é o tempo de pausa. Sim. Então não vai te dar trabalho. Não é aquela coisa de você ficar 30 minutos, 1 hora, gente, coloca o creme no cabelo e vai lavar roupa. Coloca o creme no cabelo. Nossa, eu Se fazia você faz muito isso, agora eu não isso, faço o fio mais. satura e você tem o efeito tô rebote. chocada, É por isso que você Brasil. faz tratamento e não resolve. Ai, meu Deus. Então pode lavar todo dia? Pode. Só que você vai lavar e vai usar máscara de tratamento. Tem que fazer. Tem o couro cabeludo muito seco. Normalmente são as cacheadas e crespas e mais as crespas. Se você tem um couro cabeludo seco, e aí a fibra também, o fio, né, vai ser muito seco, o que você pode fazer? Um dia eu uso shampoo e máscara de tratamento, no outro dia você vai usar só condicionador hidratante. Não é, prestem atenção, não é condicionador limpante. É o condicionador hidratante normal liberado. Sem petrolato e sem silicones, porque aí não fica resíduo. Então você vai entrar embaixo do chuveiro, vai molhar o cabelo, vai aplicar o condicionador no couro cabeludo sim, vai esfregar como se fosse shampoo. Aí você coloca também no comprimento, desembaraça, enxágua e já pode finalizar. Então aí, no salão eu faço a indicação. Tem cliente que pode usar o shampoo todos os dias. Tem cliente que não. Que aí o fio e o couro cabeludo é naturalmente uma questão biológica mesmo. É seco demais. Sim. Aí eu falo, então você vai lavar todos os dias, mas você vai intercalar. Higienização, condicionamento. Higienização, condicionamento. Pode tranquilamente. Não tem problema. Arrasou, gente. Ai, eu adorei. Queria ficar aqui mais. Mas a gente tá... Que não queria ir embora. Eu queria ir embora, queria Não continuar mesmo. conversando. Mas aí a gente queria que você deixasse uma mensagem pros seus seguidores, pra galera que nos acompanha. Nós temos um público fiel, a gente quer agradecer. A gente tem mais de 4.000 visualizações no nosso Instagram. A gente teve mais de 1.000 visualizações no YouTube, no TikTok também a gente tá bombando e alcance. Então a Sueli vai deixar um recadinho pra vocês. Então, o recado é... Ellen! Não é Sueli, gente! Ellen! Eu sou péssima com nomes. A mensagem... A mensagem é: meu Mas- nome é Ellen. Capricha que vai virar corte, tá? Mas a mensagem é: não desistam no processo. Independente do seu sonho ou do seu objetivo. Principalmente você que é cacheada e crespa. Por exemplo, quero passar pela transição capilar. Não desista. O processo é difícil porque não é só sobre cabelo.
tem a ver com sua identidade e isso pode abrir ferida e dores que talvez você até tinha esquecido. Porque na sua cabeça, eu alisei só porque era mais prático, mas na transição revela que você não alisou só porque era mais prático. Então, cuide de você e viva esse processo, porque quando ele terminar, vai sair uma linda borboleta e estamos aqui pra te ajudar. A produção já vai preparar o corte. Ai, gente, que maravilhoso esse episódio, Jesus. Eu não falei Eu muito aqui, amei porque também. realmente eu tava absorvendo. É muito sensível Eu chorei. pra mim também. Eu É porque é um assunto bem sensível mesmo, assim. Pra todas Principalmente pra todas nós que temos experiências de mulheres pretas, né, na sociedade. Crescemos num ambiente, assim, que a gente não se via muito, né? Então, hoje em dia, essa aceitação é muito, assim... é overwhelming, assim. É muito... É um turbilhão de emoções, assim, Sim. de verdade. Porque é como você falou, são dores mesmo, né? Quando eu vejo as senhoras, né, chegam lá de 50, 60 anos, olha, eu não quero mais alisar meu cabelo. Cara, eu quase morro, assim. Porque corta o coração, porque elas falam pra você, eu É uma não vida, sei né? como é meu Sim, cabelo. E uma foi vida uma inteira. vida É uma sem saber vida. quem ela é. Tinha uma senhora que ela me ligava, Sandrinha. Ela me ligava e mandava mensagem toda semana. Desesperada. Como é que vai ficar meu cabelo? Será que o meu cabelo vai voltar? Falei, vai, porque a sua genética, isso vai voltar. Gente, e ela falava, meu cabelo vai ser igual ao da Maju? E graças a Deus, a textura dela era crespa, bem parecida com a da Maju. Pronto. Então hoje É se ela vai no espelhar, salão, a cada 3, 4 meses ela vai fazer um tratamento, tirar as pontinhas, ela tá uma crespa maravilhosa. Ai, manda foto dela pra gente. E assim, para as pessoas brancas, né, que não entendem o que é esse processo da mulher preta mesmo, de ter o cabelo, acho que tem que ter muita sensibilidade ao falar do cabelo. Ou nem falar mesmo, Ou não porque essa fala. experiência não é sua. Você não vive isso, você não sabe o que é isso. Entende? Não é a mesma coisa. Então, assim, é algo muito sensível, assim, você falar do cabelo de uma mulher preta. Do tipo, ai, é lindo, mas podia baixar o volume. Ah, é lindo, mas podia estar mais... Ah, é lindo. Gente, no Brasil, por conta da miscigenação, não existe um cacho específico, sabe? Então, você vai ter muitas variações e texturas que são cacho. Não é porque não faz o anel que, né, que a mídia, que todo mundo fala que esse é o cacho bom e esse é o cabelo cacheado. Não é porque não faz o anel que não é cacho, que não é crespo. Inclusive, o cabelo crespo, que as pessoas falam que é o cabelo ruim, que não entra água e que não é cacheado, o cabelo crespo é o cacho mais definido de todos. E ele chega a um nível de definição tão alto que vai diminuindo a molinha, ela vai fechando, que ele começa a ficar zigue-zague. Então, é o contrário do que a sociedade e a cultura, né, foi implantada assim, desde o início, de que é o cabelo que não é cacheado, que não cacheia, que é o cabelo ruim. É o mais definido de todos e é o meu preferido pra cuidar. É o cabelo mais prático de todos. Sério, de verdade. chocada. Mas, cara, essa questão do racismo é tão louca que transformou o cabelo mais prático que tem no vilão. No vilão, Então ninguém quer ser exatamente. crespa. Uhum. Inclusive, é tipo assim, mas sabe, é que ele não é cacheado, ele é crespo. Então, o nome crespo, ele tem essa conotação de ser ruim, de Sim. ser pejorativo. E é só uma característica natural. Sim. Ai, Ellen, gente, adorei. eu quero agradecer de novo, assim. Esse assunto aqui a gente tá querendo falar realmente desde o início da criação do nosso podcast. A gente sonhou em ter um episódio como esse, assim. Foi a nossa primeira conversa quando a gente pisou nessa produtora. Assim, foi a nossa primeira conversa, foi sobre cabelo cacheado, foi sobre nossas experiências enquanto mulheres pretas, vivendo nessa sociedade tão difícil. E assim, é incrível que a gente conseguiu um episódio como esse com vocês. Eu consegui não chorar o episódio inteiro. Ah, eu chorei, gente. Não deu pra mim, Eu não segurei deu. muito. Tá aqui lacrimejado, mas não desceu a lágrima. Eu não desceu. consegui. E assim, mais uma vez agradecer por você estar aqui com a gente e já deixar o convite aberto para pro futuro próximo. Ai, a gente vamos fazer adorar. um novo episódio. São muitas porque histórias. é muita coisa Dá pra gente fazer compartilhar. uma de conscientização Nossa. das pessoas brancas. Sim, dá pra gente fazer um assunto só sobre A gente vai isso. colocar aqui nos comentários as redes Sim. sociais dele, se vocês ainda não seguem, né? Comecem a seguir.
E muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Eu que obrigada, agradeço de Rogério. Muito coração. obrigada, Rogério. Gente bonita Vem tá dar um aí. tchau. Passo maior. Amigas, vem dar depois tchau. eu comento aqui se ele é solteiro, se ele tá cancelando Dá um currículos. tchau. Se ele tem Dá perfil no mais Você vai ter que Tinder. abaixar. Abaixa, pode abaixar. Aí. Vamos falar o Tem que nosso- aparecer o cabelo. Prepare-se, você está prestes a entrar para nossa Lista Negra!